Você já percebeu como alguns homens entram em um ambiente e automaticamente todos prestam atenção? Não é pela roupa de grife, pelo carro na garagem ou pela conta bancária. É algo muito mais profundo. Clareza de propósito, presença magnética e uma autoconfiança que não precisa gritar para ser ouvida. O que vou compartilhar aqui não vem de fórmulas mágicas, mas de princípios que já atravessaram séculos, de Napoleão Hill à filosofia estoica. Mas eu sei, muitos homens travam, procrastinam, perdem o rumo, ficam presos na ansiedade de agradar. Já sentiu a dor de ver aquela mulher que você queria perder o interesse porque você hesitou? Ou de cair na armadilha da friend zone porque faltou disciplina e posicionamento? Essa é a realidade dura. E quem não acorda para isso, acaba sendo comparado dia após dia com outros homens mais confiantes. E é justamente aí que está o ponto. O verdadeiro poder masculino não está no que você mostra para fora, mas na solidez interna. Propósito é a bússola, estoicismo é a armadura, disciplina é o combustível. Sem isso você vira refém da opinião alheia, sempre buscando aprovação. Com isso, você se torna líder de si mesmo e irresistível aos olhos dos outros. Pensa nos filmes que marcaram. Rocky, que apanhou, caiu, mas se levantou com disciplina e presença. Ou em personagens como Maximus, em Gladiador, que não precisavam de palavras bonitas para inspirar, apenas de firmeza e clareza de direção. Esses arquétipos mostram o que já sabemos no fundo. O homem que domina a si mesmo não precisa implorar por atenção. Ele naturalmente atrai. Esse vídeo é um convite para você mergulhar nesse poder. Não é autoajuda açucarada. É um mapa de transformação real, onde cada princípio pode ser aplicado no seu dia a dia. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, mas também se tornam líderes de si mesmos. Antes de começar, já aproveita. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. E eu quero um desafio nos comentários. Escreva confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Quero saber quem está pronto para assumir o controle. Está de acordo? Muita gente acredita que o poder de um homem está no corte do terno, na marca do relógio ou no valor do carro que dirige. Mas a verdade é que tudo isso é superficial e temporário. O verdadeiro poder masculino não se compra, ele se constrói e nasce da clareza de propósito. Quando um homem sabe exatamente para onde está indo, a vida ganha direção. E essa firmeza é percebida por todos ao redor. Pensa em como a insegurança se manifesta. Homens que se perdem em comparações, que vivem tentando provar algo para impressionar. Isso gera ansiedade, falhas na comunicação e muitas vezes rejeição. Do outro lado, o homem com propósito não precisa se exibir. Ele transmite calma, confiança e disciplina em cada gesto. Essa é a base invisível que o torna irresistível, muito mais do que músculos ou status financeiro. A presença magnética surge quando a mente e o coração estão alinhados. É como a diferença entre um ator forçando um papel e um guerreiro vivendo sua verdade. Quem está vazio por dentro acaba caindo na busca constante por validação, entrando facilmente na friend zone. Já quem se ancora em sua solidez interna, sem precisar de plateia, naturalmente conquista respeito e interesse. O estoicismo entra aqui como uma filosofia de aço. Um homem pode perder dinheiro, posição social, até relacionamentos, mas se mantém inabalável quando domina o controle das próprias emoções. Essa resiliência cria uma aura quase mística. A
aquela sensação de que nada abala o sujeito. E é exatamente essa estabilidade que contrasta com a fragilidade de tantos outros. Exemplos não faltam. Pense em Neo em Matrix. No começo, perdido, sem rumo, confuso. Mas quando descobre seu propósito, ele muda não apenas o modo como age, mas como é percebido. Isso é magnético. O mesmo vale para homens reais que se destacaram na história. Líderes, pensadores e até artistas que, antes de serem seguidos, tiveram coragem de se liderar. O verdadeiro poder, então, não é uma imagem para mostrar no Instagram. É uma energia que vem de dentro e se espalha sem esforço. Quando um homem alinha propósito, disciplina e presença magnética, ele não precisa disputar atenção. Ele se torna a referência. E é justamente essa construção interna que vamos aprofundar no próximo ponto. Os princípios fundamentais da atração. A atração não acontece por acaso, nem é fruto de frases decoradas ou estratégias mirabolantes. Ela nasce de pilares sólidos que todo homem pode cultivar. O primeiro deles é o propósito definido. Quando você sabe o que quer, transmite uma energia diferente. Sua postura muda, sua fala ganha firmeza e seu olhar carrega convicção. Esse alinhamento interno é percebido pelas mulheres de forma quase instintiva. É a diferença entre alguém perdido e alguém que já encontrou seu caminho. Sem propósito, um homem se torna volúvel, facilmente moldado pelas circunstâncias. Ele se adapta ao que o ambiente pede, mas nunca lidera. E qual a consequência? Rejeição, perda de interesse, comparações com outros que têm clareza. O homem que vive no talvez acaba sendo esquecido, enquanto aquele que comunica a direção se torna memorável. O propósito não precisa ser grandioso como mudar o mundo, basta ser verdadeiro e constante. O segundo princípio é a fé aplicada, que nada mais é do que autoconfiança genuína. Não estamos falando de arrogância, mas da certeza silenciosa de que você é capaz. Essa fé é construída pela repetição de pequenas vitórias, pela disciplina de manter promessas feitas a si mesmo. Quando você cumpre o que se propõe, sua mente aprende a confiar em você. E quem confia em si, transborda essa segurança para o mundo. A persistência inteligente é o terceiro pilar. Persistir não é insistir cegamente, mas ajustar a rota sem perder o destino de vista. Muitos homens desistem cedo demais, outros se agarram a estratégias falidas. O homem magnético observa, aprende com os erros, adapta-se, mas nunca perde a direção. Esse equilíbrio entre resiliência e flexibilidade cria uma aura irresistível, porque mostra que ele não é refém das circunstâncias, e sim o protagonista da própria história. Esses princípios são visíveis em diversas referências culturais. Em A Procura da Felicidade, Will Smith interpreta Chris Gardner, um homem que, mesmo no fundo do poço, manteve propósito, fé e persistência até conquistar uma vida de abundância. Esse tipo de jornada não só inspira como ensina. A atração nasce muito mais do caráter do que da aparência. Mulheres e homens respeitam quem permanece firme em meio às tempestades. Propósito, autoconfiança e persistência inteligente formam a tríade da atração verdadeira. Sem eles, você se torna apenas mais um competindo no mercado da aparência. Com eles, você se destaca sem esforço, porque sua energia fala antes das palavras. E é justamente essa energia que será ainda mais fortalecida quando falarmos do próximo ponto: a mentalidade estoica e o controle emocional. Um dos maiores erros que afastam os homens do poder real é acreditar que a atração depende apenas de aparência ou de status. Na prática, o que mais diferencia um homem é a capacidade de manter o controle emocional. E é exatamente aí que entra o estoicismo. Essa filosofia milenar ensina a focar no que está sob o nosso controle e a deixar de lado aquilo que não depende de nós. Quem domina essa arte passa a viver com mais leveza e transmite segurança em qualquer situação. Imagine a cena: uma mulher testa
testa sua paciência, provoca ou até mesmo mostra desinteresse momentâneo. O homem comum se desespera, reage com ansiedade, tenta provar valor na marra. Resultado? Rejeição e perda de atração imediata. Já o homem estoico respira fundo, mantém sua presença magnética e entende que não pode controlar a atitude dela, apenas sua própria reação. Essa calma é interpretada como força, porque mostra que ele não é refém das emoções. O estoico não evita a dor, mas a transforma em combustível. Uma rejeição não é o fim, mas uma oportunidade de fortalecimento. Como Marco Aurélio dizia, o obstáculo é o caminho. Se ela não correspondeu, ótimo. Sinal de que você pode refinar seu propósito e continuar evoluindo. Essa mentalidade protege o homem de se apegar a resultados imediatos e o coloca numa posição de constante crescimento. Controlar as emoções não significa ser frio ou robótico. Significa ter disciplina para não se perder em explosões, ciúmes ou inseguranças. É a diferença entre o homem que implora a atenção e o que se mantém firme mesmo diante do caos. Essa estabilidade gera respeito automático, porque transmite a mensagem silenciosa: eu lidero minha vida, não importa o que aconteça. Um exemplo claro disso pode ser visto em personagens como James Bond. Não importa o perigo, a tensão ou a sedução da cena, ele mantém a compostura. Sua calma, mais do que suas falas, é o que o torna irresistível. A mesma lógica aparece na vida real. Líderes, atletas e homens de impacto que não se deixam abalar, se destacam em qualquer multidão. A mentalidade estoica, então, não é apenas filosofia de livros antigos. É prática diária, é disciplina emocional, aplicada em relacionamentos, no trabalho e nos desafios da vida. O homem que domina esse princípio não apenas atrai, mas inspira. E é justamente essa inspiração silenciosa que vamos aprofundar no próximo ponto. Como transformar essa força interna em presença magnética e valor autêntico. Presença magnética não é sobre ser o mais barulhento da sala ou o centro das atenções forçadas. É sobre transmitir uma energia que prende olhares sem esforço. Esse tipo de presença nasce da congruência entre quem você é por dentro e como você se apresenta ao mundo. Quando propósito, autoconfiança e disciplina estão alinhados, o corpo comunica naturalmente aquilo que as palavras nem precisam explicar. Homens que buscam aprovação externa caem rapidamente em armadilhas, fazem piadas exageradas, exibem conquistas superficiais e, no fim, acabam soando desesperados. Esse comportamento gera quase sempre perda de interesse. Já o homem de valor autêntico não precisa provar nada. Ele sabe quem é, tem clareza de direção e vive em coerência com seus princípios. Essa consistência é rara e por isso se torna tão atraente. Pensa em cenas clássicas do cinema, em O Poderoso Chefão. Dom Vito Corleone não precisa levantar a voz para ser respeitado. Sua presença é silenciosa, mas magnética, fruto de autoridade interior. O mesmo se aplica a qualquer homem que sabe se posicionar. Ele não disputa a atenção, ele a atrai. E essa diferença é crucial para não cair na friend zone ou ser comparado com outros que demonstram mais firmeza. O valor autêntico não está em seguir modas passageiras ou copiar fórmulas de sedução. Está em cultivar hábitos sólidos, manter disciplina e ser confiável em pequenas e grandes coisas. Quando você cumpre o que promete e se mantém firme em sua palavra, cria uma reputação que vale mais do que qualquer aparência. Esse tipo de caráter inspira confiança e desperta admiração genuína. É comum ver homens investindo em status externo enquanto negligenciam a base interna. Mas o paradoxo é claro: quanto mais você corre atrás de validação, mais distante ela fica. A verdadeira presença magnética surge quando você se torna inteiro sozinho. E é justamente essa completude que gera desejo, porque transmite que você não precisa de ninguém para se validar. Quando um homem combina propósito
propósito, estoicismo e disciplina com valor autêntico, ele se torna irresistível, sem precisar disputar atenção. Ele não apenas conquista, mas inspira respeito e liderança. E é justamente essa inspiração prática que abre espaço para o próximo ponto: como transformar esse poder interno em ação diária, através de disciplina constante e crescimento contínuo. De nada adianta consumir conhecimento, assistir a vídeos, ler livros ou até mesmo se inspirar em grandes homens, se isso não se traduz em ação. Conhecimento sem aplicação é como uma espada enferrujada. Tem potencial, mas não corta nada. A verdadeira transformação masculina acontece quando o homem aplica disciplina diária, mesmo em pequenas doses, até que o hábito constrói uma nova identidade. O erro mais comum é acreditar que basta motivação. Motivação é como fogo de palha, esquenta rápido e apaga logo. O que sustenta o crescimento real é a disciplina, essa força silenciosa que faz você agir mesmo quando não tem vontade. É acordar cedo, treinar, estudar, manter foco no propósito, dia após dia, até que os resultados se tornem inevitáveis. É assim que se constrói autoconfiança genuína. Pensa nos atletas que viraram lendas, como Cristiano Ronaldo. Ele não chegou onde chegou apenas por talento, mas por disciplina incansável. Essa mentalidade pode ser aplicada em qualquer área da vida: relacionamentos, carreira, desenvolvimento pessoal. O homem que pratica todos os dias se torna uma versão mais forte de si mesmo, enquanto o que espera o momento ideal permanece preso na procrastinação. A transformação prática também envolve aceitar falhas como parte do processo. Cada erro traz lições, cada rejeição fortalece. O estoico entende isso e continua, ajustando a rota sem perder o rumo. É aqui que muitos desistem, confundindo tropeços com derrotas finais. Mas a persistência inteligente diferencia os homens que conquistam dos que apenas sonham. Outro ponto crucial é o crescimento contínuo. Não se trata de competir com os outros, mas de superar a si mesmo diariamente. Pequenas vitórias acumuladas criam uma avalanche de confiança. Esse processo é invisível para quem está de fora, mas inevitavelmente se manifesta em sua presença magnética. Você passa a carregar uma energia de progresso constante, que é percebida e admirada. Transformar conhecimento em prática é assumir responsabilidade pelo próprio destino. É liderar a própria vida sem desculpas, sem terceirizar culpas. O homem que vive dessa forma se torna irresistível, não porque busca a aprovação, mas porque encarna valor real. E esse é o verdadeiro legado de quem entende que propósito, estoicismo e disciplina não são conceitos. São armas de transformação contínua. Chegamos ao ponto crucial. O verdadeiro poder masculino não está em fórmulas prontas, mas em cultivar propósito, disciplina e presença magnética todos os dias. Não é sobre agradar o mundo, mas sobre liderar a si mesmo com estoicismo e autoconfiança. Essa é a base que transforma homens comuns em referências. Agora eu te pergunto: você está vivendo como protagonista da sua história ou ainda é refém da opinião dos outros? Você escolhe a disciplina diária ou continua preso na procrastinação? As respostas a essas perguntas vão determinar não só o seu futuro nos relacionamentos, mas também na vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Homens de propósito inspiram outros homens, e essa corrente de transformação começa em você. Deixe nos comentários qual caminho você escolhe afirmar hoje: confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Essas frases não são apenas palavras, mas compromissos públicos com a sua evolução. Lembre-se, quem evita os erros que falamos aqui não apenas conquista mais, mas se torna líder de si mesmo. A decisão está em suas mãos.
e a transformação começa agora. Então, qual será o próximo passo da sua jornada? Você vai continuar apenas consumindo conteúdo ou vai colocar em prática a disciplina que gera resultados reais? A escolha é sua.